Fala aí, Brasil! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus queridos e minhas queridas. E sejam bem-vindos ao Nuscast, o canal de podcasts responsáveis por falar sobre qualquer coisa. Sim, é qualquer coisa mesmo. E hoje a gente vai de quadro A Voz do Povo, o quadro responsável por estar falando sobre todas as coisinhas bostas que acontecem com a gente nesse Brasil, seja coletiva ou individualmente. E o tema de hoje, rufem os tambores, é EAD. Sim, o ensino à distância que tá ferrando com a gente durante essa pandemia. Porque simplesmente ninguém aguenta mais isso daí. O pessoal tá surtando dentro de casa porque é estilo Uno. A gente vai lá, resolve uma, e os professores jogam mais 4, depois mais 2, depois mais 2 e um mais 4 para fechar. E aí quando a gente acha que acabou, eles jogam um bloqueio e simplesmente acabam com o nosso final de semana, que já está sendo horrível porque a gente está passando ele dentro de casa. E simplesmente isso está acontecendo por todas as escolas do Brasil. Sim, ou você está tendo EAD e está tendo que fazer 35 tarefas num dia, ou sua escola simplesmente não está nem aí e não está passando nada, e você também não está aprendendo nada. Bom, se for parar para pensar, nem fazendo essas 35 atividades a gente está aprendendo alguma coisa. Eles estão passando, fingindo que estão dando aula, a gente está fingindo que está entendendo, e vamos vivendo assim, né? E isso é simplesmente culpa de quem? Os Anonymous? Não. É simplesmente culpa desse governo incompetente. Tudo bem que ninguém estava esperando uma pandemia mundial que ia fazer a gente ficar preso dentro de casa, mas, porém, todavia, entretanto, a gente está aqui no conforto dos nossos celulares, computadores, com a nossa internet. Talvez não seja tudo de última geração, como um MacBook Pro de mais de 200 mil reais, mas a gente tem as nossas coisinhas. E aquelas pessoas que não tem nada, que não tem acesso à internet, que não tem um aparelho celular para poder estar usando, o que o governo faz com isso? Ele simplesmente finge que não existe e os problemas de educação estão resolvidos. Porque é assim que o governo está basicamente se comportando durante tudo isso. Eu não vou nem começar a falar das cagadas que o Bolsonaro fez, né? Porque só na educação já tá mal. O Ministério da Educação tá totalmente torto. Exemplo disso é o Enem, que era para acontecer no final de ano, né? Como sempre. E a gente tá aqui tendo que estudar virtualmente. Grande parte dos brasileiros não tem acesso nenhum a um material de educação de qualidade, como muitas pessoas que têm mais dinheiro têm acesso, né? Muitos playboys por aí que tem muito mais acesso que isso, que tem a hora que quer, no lugar que quer, tá sempre tendo cursinho online. Tem gente que não tem acesso a bosta nenhuma disso, e aí tá na merda, porque o Ministério não tava querendo adiar o Enem. E como é que faz para estudar se você simplesmente não tá podendo ir para a escola? Antes você tava podendo ir para a escola lá, mesmo que não tivesse professor para dar aula, às vezes você pegava o livro e se virava. Mas agora você nem essa possibilidade você tem. Você tá praticamente obrigado a ficar trancado dentro de casa, ficando mais burro, não aprendendo nada, enquanto as pessoas privilegiadas podem simplesmente ter tudo a hora que elas querem. E aí teve muita briga, até que a gente conseguiu um certo adiamento do Enem, que continuou muito torto. Aparentemente eles adiaram pra fevereiro, março ou maio do ano que vem, eu não li direito, mas foi aquele adiamento totalmente torto, que não vai mudar nada na nossa vida, é a mesma coisa que você saber que vai acontecer uma cagada em junho e você conseguir adiar essa cagada pra julho. Que bosta isso mudou pra gente? Nada. E aí a gente continua aí sofrendo nisso, enquanto a gente vê aqueles filhinhos de papai comentando no Instagram, no Twitter, falando que tá certíssimo, que na real não deveria ter adiado o Enem, que estuda quem quer, que dá pra estudar em casa, que a desculpa é pra vagabundo não estudar, sendo que eles não olham a realidade dos outros e a gente tá aqui ferrado tendo que estudar.
E tudo isso está sendo um completo desastre durante a quarentena. Porque antes a gente já tinha problemas, pessoas que sofriam com ansiedade, por conta desses trabalhos escolares que são muito maçantes, que a gente tem 8, 9 professores diferentes que passam trabalhos diferentes. E aí isso continuou na quarentena, só que tá pior, porque parece que eles não têm nenhum conselho, nenhuma reunião para ver como é que tá as coisas. Aí o professor passa 2 trabalhos, o outro passa 3, o outro passa 2, o último passa 5, e eles querem que a gente entregue tudo isso dali uma semana. E aí vai lá, você passa 6 horas do seu dia, fora as horas que você passa escutando o professor dar a videoaula dele. Aí você passa essas mais 6 horas fazendo outros trabalhos, para no outro dia o professor chegar, dar mais uma aula e falar que tem mais um trabalho na sua porta. E nunca aquele trabalho de, veja um filme e faça um relatório. É sempre uma coisa pior, do tipo, você deve ir para Veneza, tirar uma foto lá em cima da Torre de Pisa, depois você vai, desce, vai lá pro Mar do Caribe, tira foto com os golfinhos, edita tudo isso, junta e coloca uma explosão nuclear no fundo e marca a escola na sua postagem no Instagram ou do Twitter. E eles acham que isso vai ser possível ser feito em um período de 7 dias, porque a educação brasileira funciona de uma maneira impressionantemente mágica. Eu até me sinto na Disney quando eu chego a falar sobre ela. E como se isso não bastasse como um problema, a gente tem aquelas atividades em que o professor exige que seja apresentado durante o horário de aula dele. Então ele basicamente está pegando uma aula virtual que a gente está fazendo por conta de um problema que não foi a gente que causou, e ele quer transformar igual se fosse uma aula presencial. E aí tem gente que vive em zonas em que a internet é um lixo. A internet não pega, não funciona de jeito nenhum, se chove piora tudo, fica sem sinal, ou simplesmente a conexão naquele momento está funcionando de uma maneira em que fica parecendo um Skype em 2014, que a pessoa falava, parecia que ela estava dentro da turbina de um avião e ficava tudo travado a imagem, né? O professor ele insiste em ligar o webcam dele 144p, onde você vê mais quadrado do que no Minecraft, e a gente fica lá tendo que apresentar o trabalho pessoalmente. E tem os casos onde o aluno ele não consegue acessar naquela hora para apresentar por conta de diversos problemas, seja a conexão, perdeu o horário, não estava interessado, ou o que seja. Mas em grande parte das vezes não é culpa do aluno, essencialmente. E isso acaba ferrando com ele tem que ir atrás da diretoria para conversar, para falar que foi um problema da conexão, para resolver, tananã, tananã, tananã. E no fim, as coisas continuam ruins como sempre. Porque EAD é uma ideia maravilhosa. É incrível. Chegarei a comparar com o comunismo quando a gente lê o livro lá do Manifesto Comunista e acha maravilhosa a ideia. Mas a execução dela foi feita de uma maneira tão porca, mas tão porca, que, cara, é muito torta. Sério, nem o homenzinho torto foi tão torto quanto a educação brasileira sendo colocada de maneira virtual. Porque presencialmente a educação do Brasil já é uma merda. Ninguém apoia ela, ninguém aprova, porque a gente vê as escolas largadas, professores que não vão dar aula, alunos que não respeitam os professores, o ambiente, o patrimônio público que é a escola sendo totalmente detonado. E em meio ali tem gente que quer realmente estudar, mas não consegue porque os livros não chegam, o professor não vem para dar aula, tá aquela zona. E aí a gente tem tudo isso convertido ao conforto dos nossos lares, pra gente ficar simplesmente estressado pelo celular, tendo que ouvir o professor todo travado dentro de uma caixinha de Nescau tentando se comunicar com a gente. E isso é péssimo, muito péssimo, e a gente tá longe de acabar isso, porque lembra lá no comecinho a gente achou que ia ser 15 dias de quarentena, aí viraram 20, 25, hoje a gente tá comemorando o aniversário de 2 anos da quarentena, a gente já tá quase 4 meses trancado em casa, sem a vida real. Bom, eu pelo menos tô, a gente vê ali na internet que tem gente que acha que o mundo ainda tá funcionando de maneira normal, e você olha em lugares tipo Salvador, que as praias estão lotadas,
ou em outros lugares que tem praias, e as pessoas estão indo normalmente como se nada tivesse acontecido. E aí agora, dia 15, né, abriu os comércios, e aí tem gente indo pro shopping já, e eu fico impressionado olhando essas paradas. E eu só imagino quando a escola voltar. E vai voltar, os professores fingindo que passaram conteúdo pra gente, a gente fingindo que entendeu e tendo que terminar o ano letivo. E isso vai ser uma tremenda bosta. E bom, essa é a minha visão quanto a isso. E agora eu vou estar apresentando para vocês a visão de outras pessoas que também estão nesse barquinho furado, inundado, totalmente alagado, quase afundado e submerso como o Titanic. Então fiquem aí com as opiniões dos outros integrantes do Nuscast. Cara, eu vou ficar enrolando não, vou falar logo a real. E é o seguinte, assim, vamos começar primeiro a falar do governador e do governo, né? Que, é insano, dá vontade de dar risada pra não chorar, porque, o cara é muito sem noção. Ele propôs aí, um tempo aí atrás, ele tinha proposto a dar ração para alunos. E não só para os alunos, ele também tinha proposto a dar ração para os moradores com dificuldade financeira. E aí você olha para um cara desse e dá vontade de dar risada, porque o cara ele chegou no limite, olhou pro limite, o limite olhou para ele e começou a dar risada, porque, assim, não é possível. É a mesma coisa que tratar uma pessoa como um animal. É a mesma coisa que esfregar na nossa cara aí, tó aí, seus jumento, anta. Porque, o cara é muito sem noção. E ele tinha proposto também, além de dar para os alunos, dar esse alimento aí, essa ração, para moradores com dificuldade financeira. O que esbarrou em uma desigualdade social, né? Trouxe aí em pauta a desigualdade social que a gente está sofrendo no Brasil. Porque se a gente for comparar aí, a alimentação desse cara aí é insanamente mais cara do que essa ração, com certeza. O cara aí tem um cardápio no dia caríssimo. E aí ele quer dar para moradores com dificuldade e para alunos, no lugar da merenda, ração. Agora a gente virou gado. Todos jogamos Free Fire. E aí depois disso trouxe aí em pauta também outra vez a desigualdade social com a EAD, que esbarrou de novo por conta que tem alunos que compareciam na presencial que não têm acesso à internet, ou seja, não tem acesso à EAD. Outra vez a gente tem um outro problema que não era para existir aqui no Brasil, mas existe e tá insano, não só para aqueles que estão tendo EAD, mas para aqueles que não estão tendo, porque se eles não tiverem EAD, complica aí o resto da vida deles, já era, acabou. A gente tem que acabar com o EAD por conta disso, cara, porque é assim, eles, se essas pessoas que não tiveram EAD depois tiverem que repor essas aulas, tudo bem, ok, beleza. Só que a gente vai ter aí uma diferença de data de estudo, então fica meio complicado. Ou seja, a gente teria que ter a mesma aula que eles. Depois que a gente fizesse EAD, teria que ter uma reposição de aulas como se não tivesse EAD, entendeu? Então complica para os dois lados, porque se eles não tiveram EAD e tiverem que ter uma aula de reposição, a gente também vai ter que comparecer a essa aula, senão a gente não... é como se a gente não tivesse feito ela. E aí a gente tem que refazer tudo de novo. Ou seja, a gente teve essa mesma aula 2 vezes. E para aqueles que não tiveram EAD, se não tivesse a reposição, ferrou para eles, acabou. Então é algo assim meio complicado de se lidar. E é por isso que a gente tem que acabar de vez com a EAD. Dane-se, encerra esse ano. O ano acabou, o ano tá acabado, destruiu, chega. Eu não quero mais saber desse ano, eu quero dormir e acordar só depois de 2021. É isso, entendeu? Quando a quarentena acabar, a gente volta às aulas. Eu acho que tem que ser pelo menos assim, não tem como. Se não existisse essa diferença social, até daria. Assim, não tão bem, mas daria, né? Daria pra levar, daria pra engolir. Mas tem aí essa diferença social que complica mais ainda as coisas.
Fora que a EAD é assim, é só fingimento, né? Vamos falar bem a verdade. Se antes os professores fingiam que davam aula e os alunos fingiam que tinham aula, né? Que fingiam que aprendiam. Hoje então, cara, tá muito mais fácil. Liga o monitor, liga o celular, deixa lá rodando, vai fazer outra coisa, vai dormir. Então, é assim, é aquilo. Esquece. A educação do Brasil esse ano foi por água abaixo, já era. Reinicia, cara. Pede pra sair e... não tem muito o que fazer, entendeu? Reinicia depois. Começa tudo de novo, já era. Queria terminar aí minha fala agradecendo a Nus por ter me convidado e agradecendo aí também ao nosso comentarista, ao nosso narrador Vitor Fernandes. Muito obrigado. Manos, eu acho que, tipo assim, ó. EAD é um bagulho que não funciona, tá ligado? Não dá resultado nenhum. Serve pra nada. Você vai ver a aula, você não vai aprender. Se você aprender, vai ser mínimo. Acho que é tipo aquele negócio que é tipo, ó, tira a dúvida ali, no máximo. Entendeu? Ah, não entendi um negócio que o professor já explicou antes, eu vou lá tirar a dúvida, pronto. Mas acho que pra dar o conteúdo em si, não serve. Mas é aquela coisa, a gente tá em quarentena, não pode ir pra escola. O que a gente faz? Não sei. Porque não tem muita opção. Ou é EAD, ou sei lá, fica sem aula. Mas eu também não acho justo a gente ter que fazer um ano a mais, ou repetir esse ano porque é por causa da quarentena. Então acho que EAD acaba sendo a melhor solução, porque eu não consigo pensar em outra coisa que funcionaria sem ser a EAD no momento. Acho que devia sim procurar outra forma de dar aula. Sei lá, algum tipo de... dar aula sem nota. O professor só explica, pá, tira as dúvidas, mas não julgar, dar umas notas assim pro aluno por causa das atividades EADs. Então eu acho que, tipo, penso que não adianta mostrar um problema ser uma solução, mas não tem muito o que fazer no momento. Mas eu acho que a forma que está sendo feita a EAD nesta quarentena, desta pandemia, está sendo feita de uma forma errada e deve ser melhorada. O que é a EAD? EAD é o método enfiado pelo governo para tentar suprir esse tão gerado medo na sociedade pela nossa educação. Sabemos que ela veio de um modo bom, foi uma das opções criadas para tentar combater esse tempo perdido sobre o estudo da população, mas nós sabemos que o planejamento feito foi muito raso, que além de muito raso, o planejamento foi totalmente... não pensaram sobre as pessoas que não têm o aparelho necessário para tal. A ideia era fornecer, pelo menos, pelo que alguns boatos chegaram ao meu ouvido, a população, os aparelhos necessários. Mas é impossível, todos nós sabemos que nem todo mundo vai receber o aparelho, nem todo mundo tem a condição de adquirir o aparelho, nem todo mundo tem condição de pagar a internet, de pagar a luz. Tem pessoas que estão passando fome, esse é um cenário atual nosso. Nosso país já não vem de uma grande economia, de pessoas que tenham o que comer todos os dias. Nosso país já não é algo tão otimista nessa questão de desemprego. Porém, esse cenário agora veio para abalar todo o país, não nosso só. A EAD, ela veio para nos ajudar teoricamente, mas muitas escolas é só para encher linguiça, para poder falar que estão fazendo alguma coisa pela gente, mas todos nós sabemos que não fazem nada. Os professores estão mais confusos do que os alunos. Na hora de estudar, tudo fica mais difícil, e todos nós sabemos que não tem um método de prevenir que o aluno usufrua dessa internet durante a aula.
as escolas não estão tão preocupadas se os alunos estão aprendendo ou não. O método ensinado em algumas escolas está sendo péssimo. Em escolas públicas é algo terrível. Tenho alguns amigos na escola pública e sabemos o que está passando. O ensino deles eu vou falar aqui, vou basear neles, pois é o pior que eu vejo. Basicamente uma live de YouTube, de Instagram, de Facebook, em que você entra, vê, comenta e é isso. É simplesmente isso. E aí eles solicitam um trabalho, os professores que estão dando aula para eles não são os mesmos que eles tinham aula antes. Aí eles passam um trabalho, aí os professores que davam aula para eles antes corrigem esse trabalho e dão a nota, mas os professores que eles tinham só fazem isso, não dão a aula, e aí fica tudo mais confuso, né? Eu posso dizer com toda certeza que ninguém está completamente vivendo a EAD de uma forma positiva, ninguém está levando nada positivo da EAD, e isso é péssimo. Tem alunos da minha sala que são muito inteligentes e criticam duramente a EAD. Tem professores que criticam, não da minha escola só. A EAD é algo péssimo pro aluno, pro professor, para todo mundo, mas principalmente pro aluno. Eu acho que eu posso falar como aluno só, não tenho essa experiência como professor. Para a gente está sendo péssimo. Eu tô vivendo uma coisa que eu nunca senti, que foi saudade da escola, saudade de estar em sala presencial. Isso é péssimo, estar em casa. Você acorda de manhã, ou você tá com sono, você não consegue acordar direito. Aí você tenta lavar o rosto, tenta acordar. Quando você está pelo menos eu venho sempre, sento na minha cadeira, na frente da minha mesa e faço a minha aula, mas o foco não está na aula praticamente. É lógico, tem algumas aulas que conseguem me prender mais do que as outras. Tem aulas sim que são produtivas, mas não são todas, isso é uma grande minoria. Aí nós, pelo menos nós, tentamos acordar. Acredito que muitos levantam, tomam um café, fazem suas coisas para tentar ficar acordado. Mas não tem como você se manter acordado num cenário que é o seu quarto, porque é um lugar de conforto. É um lugar onde você só quer se sentir confortável, se sentir acomodado. E quando você não tem um ambiente por estudo, você não consegue desenvolver da melhor forma. Você pode se forçar, mas não vai ser a mesma coisa. Essa coisa de não ter o contato com o professor é algo péssimo. Eu nunca pensei que ia sentir saudade de professor na minha vida. Mesmo já sentindo um pouco antes, mas nunca senti saudade de estar em aula, pois não é algo que eu levo como agradável, é algo que eu levo como necessário. Mas a escola, estou sentindo uma grande saudade, pois os professores, pelo menos lá, nós poderíamos conversar, poderíamos falar, ele poderia explicar novamente, ele poderia conferir na minha frente e me falar que está errado. Agora a gente tem um tempo curto, depois o professor tem que ir para a próxima aula. O tempo da chamada, às vezes, ou até o clima da chamada não é agradável para você falar. O professor não sente a vontade na aula. A gente sente isso na hora que ele fala. E a EAD, agora terminando a minha fala, a EAD, ela concluindo tudo que eu já falei, falando mais um pouco, a EAD era para ser algo bom. Ela veio com essa função de ser algo bom, algo útil, algo para tentar substituir
ou pelo menos acomodar os alunos nessa situação tão difícil, mas a EAD não puxou para o lado de acomodar o aluno, de ajudá-lo, de tentar diminuir o impacto na nossa educação, o que esse corona, o Covid-19, quero dizer, fez com a gente. Mas ela não consegue, a EAD ela não está suprindo a nossa necessidade. Sei que era meio esse o objetivo dela, mas enfim, ela não está conseguindo suprir essa necessidade. É uma hipocrisia imensurável você falar que todos podem ter acesso à EAD, mesmo com o vídeo gravado. Tem muitas pessoas que não têm um celular em casa, tem pessoas que estão passando por necessidades, que estão passando por um monte de coisa e não conseguem parar um momento para poder fazer essa aula. Eu posso falar por mim, eu mesmo não passando necessidade, eu tenho mais coisas para fazer, eu ajudo, faço isso, faço aquilo e quando eu for fazer, depois que eu terminar a aula, eu tenho um trabalho para fazer, fico até mais tarde tentando fazer e eu tento intercalar esses tempos e tudo fica mais difícil. Bom, a EAD fora do cenário da ETEC não foi algo nem tentou ajudar os alunos, foi algo como mascarar o que a nossa educação sofreu nesse tempo, mas mesmo assim todos nós conseguimos ver o que eles fizeram, uma mascaração, com perdão da palavra, mas essa mentira, um conceito total do homem cordial que eu aprendo na aula de sociologia, esse método de tentar mascarar essa lacuna que está deixando nossa educação, não me parece justo, pois eles tentam, em vez de ajudar, eles tentam remediar de uma forma totalmente errada, mas remediando, mesmo assim, como eles não conseguem, porque é impossível, o cenário atual não deixa a gente ter uma educação boa à distância, os alunos não têm a ferramenta, os alunos não têm a concentração, os alunos não têm o foco, não tem o professor não tem a experiência necessária no ramo EAD. Os professores têm que se adequar a esse ramo, os professores não conseguem se adequar a esse ramo, os alunos eles sofrem com isso e o que vai acontecer no final a gente vai sair com uma lacuna gigante do segundo ano, pelo menos o meu, que é o segundo ano. A gente vai tentar remediar isso no ano que vem, vamos tentar pegar e colocar uma coisa, mas a gente sempre vai perder alguma coisa, não importa. Nesse tempo que nós estamos sofrendo isso, a gente vai perder alguma coisa no futuro. E não importa o que seja, a gente vai sentir falta do que era pra gente aprender. E isso é péssimo, mano. Todos os professores criticam a EAD, mas mesmo assim ela não muda. E esse medo que a gente tem sobre a EAD é muito grande, pois ninguém quer perder conteúdo, o Enem está logo aí para mim. E perder conteúdo é algo péssimo. Não estar focado é algo péssimo. Pensar que eu perdi metade de um ano até agora é péssimo. Então a EAD deveria mudar sim. O método de ensino da EAD tem que mudar rapidamente, pois ela tem que nos dar apoio nessa situação que nós estamos vivendo. Eu sinto que se continuar assim é muito melhor parar a EAD e mandar um aluno para cada casa e falar que nós reprovamos de ano pelo coronavírus, pois para mim a gente vai aprender mais se tiver um próximo ano para a gente, mas todos nós sabemos que não vai ser assim. Eles vão tentar empurrar como fazem todos os anos, mesmo antes da EAD tem muitos alunos que passam sendo empurrados e vai ser assim esse ano. Muitos alunos não vão aprender nada com
esse ano, mas a EAD é isso. A EAD é uma forma de o governo mostrar, ele mostrar que ele está fazendo uma coisa, mas nós todos sabemos que não está sendo feito algo para ajudar, sim, algo para a população ver que está ajudando, mas os alunos, as pessoas que sentem, os professores, todos que estão nesse meio educacional, sentem que não está sendo uma opção tão boa quanto as pessoas do governo, as pessoas que não vivem nisso veem. Bom, meu nome é Patrick, eu encerro aqui. Digo que a EAD é algo péssimo, não está sendo funcional nessa quarentena. O nosso governo, que deveria estar fazendo algo em que nós poderíamos falar, pelo menos, que nós passamos sem grandes danos, mas agora eu não consigo dizer isso. A EAD me deixa com a sensação de que perdi sim um ano da minha vida. Bom, e é isso, a EAD tem que mudar drasticamente para que no futuro ela possa ser algo viável, e para isso os professores têm que fazer um curso sobre, os alunos precisam ser educados sobre, e nós temos que aprender com essa situação. Agora nós temos que ensinar aos professores como utilizar pelo menos o computador, que tem muitos que não conseguem porque realmente não sabem como utilizar o computador. E é isso, a EAD é algo drástico, algo que nós estamos vivendo, nós estamos passando, e que infelizmente a gente não vai poder mudar tão cedo a nossa visão da EAD, de conseguir continuar do jeito que está. Bom, minha visão rasa é isso, a EAD é péssima, e que eu estou passando nesse período de estudo à distância é triste, não é algo que eu estou sentindo que está ajudando. Eu estou sentindo que estão apagando fogo com gasolina, estão tentando ajudar, mas estão piorando, estão tentando secar a água com pano umedecido, estão cagando em um balde, estão carregando baldes para a gente. A EAD é isso, é você tentar ajudar, mas está cada vez mais prejudicando o aluno, porque o aluno não aprende, o aluno ele tem coisas para fazer, e aí você está querendo dar nota em cima de uma coisa que você sabe que ele não aprendeu, e é isso, eles vão empurrando até o aluno não ter mais sanidade mental para poder fazer mais nada, e alguns acabam desistindo e parando de estudar nesse método EAD. E aí o professor se pergunta onde o aluno parou, mas o aluno só não quer mais, sabe que isso não vai ajudar em nada na vida dele, e muitos vão desistir, e muitos vão querer reprovar para fazer o ano que vem. Mas é isso, pessoal, vocês que estão me ouvindo, foquem foquem em manter sua cabeça sã, foquem em não ficar completamente louco nessa quarentena, e não xingar os professores, dar um beijo na mãe, falar que ama o papai. Quando fazer sua próxima aula, indica esse canal para o seu professor e fala assim: professor, tinha um menino lá que falou benzão de você. Só para ele chegar aqui e dar um like, ou um dislike pelo menos, mas já ajuda no nosso crescimento. Indica para o amiguinho, fala para ele assim: nossa, esse cara falou uma coisa que eu penso. E é isso, até mais. No fim, é aquele grande resumo. EAD é uma merda e ninguém aguenta mais. Ninguém suporta ouvir esse nome. Eles escolheram o pior jeito para matar a gente durante a quarentena, e as pessoas estão simplesmente surtando. E não tem data de previsão para melhora, né? Essa é a parte triste e que me magoa profundamente. Mas,
como tudo que é bom dura pouco, o nosso cast vai chegando ao fim. E como o Patrick disse, se você gostou do que você ouviu, se você concorda ou até mesmo discorda com o que a gente falou aqui, afinal você é livre para ter qualquer tipo de opinião, dá um like aí para fortalecer, se inscreve no canal, recomenda para os seus amigos, familiares ou qualquer outra pessoa que você acha que vai gostar. E aguarde até o nosso retorno, porque a gente vai vir com um cast cada vez mais cheio de xingamentos, críticas, opiniões sobre qualquer tema maluco que a gente achar interessante. É isso, eu sou o seu locutor e até a próxima.